No ano de 2017, eu tive uma visão assustadora. De repente, na minha frente surge o mundo, o globo Terra, e as pessoas em desespero. O mar invadindo todo o globo da Terra. Não tinha lugar seguro em canto nenhum do globo da Terra. E eu me vi também lá, no meio de uma grande multidão. Era muita gente. As pessoas, elas corriam subindo, outras já vinham descendo. E assim, as pessoas não sabiam para onde fugir, para onde ir. Elas corriam desesperadas, todas queriam escapar, uma por uma. Cada pessoa se preocupava consigo mesma. E aquelas ondas do mar, aquelas águas invadindo a terra. Todas as fontes, quando eu falo fonte, eu estou falando de açude, de barragem, todas as fontes, elas começavam a encher e agora elas começavam a descer, a arrombar aquelas grandes barragens, aqueles grandes açudes. E no meio de toda essa confusão, eu vi pessoas tranquilas. E eu gritei: amigo, essa barragem também vai descer. E as pessoas não davam importância quando de repente aquela barragem se abria, aquele açude se abria. E aquelas águas violentas começavam a levar aquelas pessoas. O meu desespero era terrível, porque eu pensava em mim, em escapar de tudo aquilo. E eu pensava na minha família, e eu pensava na igreja. Eu vi pessoas lá, pessoas que eu conheço, e aquelas pessoas correndo desesperadamente. Eu gritava: certamente ali para cima nós estamos seguros. Tinha assim uma montanha, e eu queria levar todo aquele povo para aquela montanha, mas ninguém me escutava. E no meio de toda essa confusão, ainda tinha os aproveitadores, homens tentando fazer mal às mulheres. E naquele sofrimento, amados irmãos e irmãs, era terrível de se olhar, vendo aquelas pessoas morrendo, as águas dando lá e levando multidões. Era terrível, igreja, era terrível de se ver aquela visão. Era terrível. Essa visão eu tive no ano de 2017. Quando foi no ano 2018, eu tive uma outra visão. Eu vi aqui o local que eu moro, e eu olhando para cima, o céu azul, e de repente foi se alojando nos céus aqueles anjos, todos eles com as asas abertas, as mãos estiradas para frente. E eram anjos bonitos, muitos bonitos aqueles anjos, né? Mas não tinha nenhum anjo de branco, não tinha nenhum de vestimentas brancas. Todos eles com suas vestimentas escuras, não tinha nenhum com as suas vestes brancas. E todos estavam em fila, todos em filas. Aquela parede de anjos assim, outros assim, todos em filas, todos preparados para uma grande batalha. Quando eu estava olhando para aqueles anjos, procurando entender por que eles não estavam de branco, bradou dentro de mim essas palavras: olhe para o pilotão.
quando eu olhei para aquele anjo que ia na frente, ele se destacava de todos os outros. Ele era um anjo muito grande, muito forte, muito grande. Aí eu olhando para ele, olhando para as asas, aí eu vi na curva das asas aquelas unhas como asa de morcego. Foi aí que eu entendi que Deus estava me mostrando as potestades dos ares, os demônios. Mas irmãos e irmãs, e você que vai ouvir esse relato, olha, tudo está preparado, está tudo aí. Esses demônios, eles estão aí, e suas finalidades é esfriar a igreja, outras coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, porque se eu falar isso, eles não vão emitir o vídeo aqui na plataforma, mas você já sabe. Eu vi quando 2 anjos desceram para a terra, e eu vi um lar, uma casa, e eu vi quando aqueles 2 anjos desceram naquela casa, aqueles 2 anjos do mal, não era anjo branco, de vestes brancas. E as pessoas conversando uma com as outras, ninguém viu nada. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que só eu estou vendo? Eles não conseguem ver? E eu vi quando um anjo do mal ficou na porta e o outro anjo entrou. Bem, nessa casa que esses anjos do mal entraram, a cabo de poucos dias, poucas semanas, a dona daquela casa chegou na minha casa e disse assim para mim: pastor, venha orar na minha casa. Quando chega às 5 horas da tarde, eu começo, não é só eu, é toda a minha família, começa a sentir catinha de defunto, catinha de podre, de defunto. E eu fiquei pensando, quando ela me falou isso, eu fiquei pensando na visão que eu tive. Quando eu fui na casa dela, juntamente com a minha esposa, eu orei por ela, orei pela família, orei naquele lar. Depois eu perguntei a ela: e aí, vocês ainda viram, ainda sentiram esse odor às 5 horas da tarde? E elas me disseram: não, nunca mais nós sentimos. Desde o dia que você orou aqui, nunca mais nós sentimos aquele odor. Então, quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que essas 2 experiências são alerta de Deus. A primeira se cumpriu. Não havia lugar seguro para ninguém na face da terra. Não tinha lugar seguro para ninguém na face da terra. Logo veio a pandemia. E se cumpriu literalmente a visão que eu tive. O mar representa povos e nações. Foi algo que atingiu toda a humanidade, toda a população do mundo. E os anjos do mal espalhados no céu são preparações, eles estão preparados. O mundo está se aprontando, estão preparados para receberem o anticristo. O comunismo está tomando conta do mundo, conta do planeta Terra. E são eles que estarão aí no domínio do mal para perseguir as pessoas de bem, perseguir famílias, destruir famílias, e assim por diante. Então, divulgue esse vídeo o máximo que você puder. O que nós aconselhamos aqui à igreja é que nunca deixe de orar, nunca deixe de confiar em Deus. Esteja sempre pronto aí, buscar a Deus, orar a Deus, envolvido com o Evangelho, se alimentando do Evangelho, porque nós estamos numa batalha contra os anjos do mal.